Oi, gente, meu nome é Lícia Barbosa e hoje eu parei um pouquinho aqui para falar sobre desistir. Não sei se você já pensou em desistir de algo, mas eu queria compartilhar a minha história com vocês, a minha experiência. E algo bem forte que aconteceu comigo em 2019 e 2020 foi perceber como que Deus tinha sonhos para mim, mesmo eu crescendo num lar cristão, conhecendo a Bíblia. Isso foi vindo mais profundo para minha vida e eu comecei a abrir os meus olhos e entender o que realmente estava acontecendo. Por muito tempo eu quis desistir de mim mesma, desistir de viver, desistir de correr atrás dos meus sonhos. E começo de 2020 eu percebi que eu precisava de ajuda profissional, conversando com algumas pessoas que estavam ao meu redor, me apoiando em relação a isso. E eu estava sofrendo por algumas circunstâncias, por tentarem colocar algumas identidades em mim, em que não eram minhas, e eu precisava procurar realmente ajuda em livros, né? Muitos atendimentos com os meus líderes e também ajuda psicológica para que eu entendesse quem realmente eu era. Eu estava completamente perdendo a minha identidade e desistindo de mim de forma assim que eu comecei a dormir demais, a ficar muito ansiosa, a desistir de romper alguns limites na minha vida. E algo que aconteceu muito forte comigo foi quando o Paulo começou a perceber que eu estava realmente muito desanimada e a pandemia entrou, eu estava ficando nervosa com as aulas online, com as crianças dentro de casa. E ao mesmo tempo que estava vindo toda essa pressão psicológica sobre a minha vida, algumas coisas começaram a acontecer, como o profissional na minha vida, né? Começou a vir muito forte esse ramo do empreender, o correr atrás dos meus sonhos. Então tinha barreiras fortes na minha vida com os sonhos que eu queria realizar e as palavras que queriam me paralisar. E nesse período, não sei como que você tá, como que é o seu modo de desistir, mas eu estava desistindo de empreender, desistindo de viver. A ansiedade e o meu quarto eram mais aconchegantes para mim e infelizmente isso estava me matando por dentro. E quando entrou a pandemia, eu percebi muito forte que se eu não buscasse a Deus naquele momento, poderia acontecer algo muito sério comigo. E eu comecei a buscar em Deus a cura, que a minha ansiedade acalmasse, que todas as crises psicológicas que eu estava tendo, de quem realmente eu era, de confusões que já tinham acontecido na minha vida por causa de mim. Então, essas palavras, você só arruma confusão, você tá afastando todo mundo, você tá afastando todo mundo de você por escolha sua, ou você tá acabando com as pessoas ao meu redor. Palavras assim de que você não é uma mãe de verdade, você é uma mãe zero à esquerda. Outra pessoa me mandou uma mensagem por uma situação aleatória e falou assim, você nunca entendeu que você... como que foi as palavras que ela usou? Que ninguém gosta de você, que ninguém nunca gostou de você. Então foram palavras que foram acontecendo foram chegando em mim durante a minha vida. Você tá nesse lugar, uma vez eu fui conversar com uma pessoa e falei assim, nossa, a gente tá se sentindo sozinho, né? A gente precisa estar mais perto de vocês. Vocês estão nessa posição porque vocês escolheram. E realmente, assim, as nossas escolhas geram confusões ao nosso redor. E isso começou a me desanimar. Será que eu fiz a atitude certa? Será que eu fiz certo? E algo que eu sempre fiz a minha vida inteira foi sempre ouvir e receber a direção de Deus, sabe? Tem até um vídeo que eu postei aqui no canal que fala sobre ouvir a voz de Deus. Mas essas vozes tão fortes que vinham ao meu redor me faziam desistir. Eu não tô no caminho certo, eu não fiz a escolha certa, eu tô errada, eu sempre faço coisa errada, onde eu vou arrumo confusão, porque eu realmente não sou ninguém, né? Eu não vou abrir minha boca, porque se eu abrir eu vou arrumar confusão, eu não vou conversar com tal pessoa, porque se eu conversar vai dar problema. Então isso estava sendo muito forte na minha vida e eu comecei a me fechar. E foi quando o Paulo percebeu que eu precisava falar com alguém, e foi quando a gente começou o tratamento psicológico que eu oriento todo mundo a fazer. Hoje eu percebo assim, eu demorei muito tempo. Por ter passado pela viuvez, por ter ficado com duas crianças sozinha, por ser tão cobrada por tantos lados. Né? As pessoas acham que não, mas quando a gente tá na nossa pele, né, só quem tá aqui sabe o que realmente tem acontecido. Mas algo interessante que aconteceu foi que depois dessa última pessoa que falou pra mim que
olha, você não sabe, ninguém gosta de você. Você não entende que ninguém gosta de você, você não precisa falar com essa pessoa porque ninguém gosta de você. E aquilo me marcou e caiu a minha ficha. E foi quando eu entendi que o mundo espiritual queria me parar, né? E mesmo sabendo e falando tanto isso nas células e tudo mais, eu entendi assim que, como pode, né? O diabo estava usando pessoas e muitas vezes ele usa pessoas de perto. Mas nesse momento ele não estava usando pessoas de perto, ele estava usando pessoas que já tinham passado na minha vida há muito tempo, que não fazia mais parte do meu ciclo de amizade. Por quê? Porque ele começou a perceber que as pessoas que estavam perto não adiantava mais falar muita coisa pra mim, porque eu estava encontrando a minha identidade. Olha que interessante. E quando essa pessoa falou pra mim, eu falei assim, eu fiquei mal na hora e daqui a pouco eu conversei com os meus pastores e ela falou, Lície, né, você vai deixar? E eu falei, realmente eu não vou deixar. Quem é essa pessoa para falar isso de mim? Ela não convive comigo, né? Ela não conhece quem eu sou, ela é para falar isso de mim. E daí eu comecei a perceber que o diabo estava usando vidas e pessoas para me destruir, para me parar. E daí foi quando eu me toquei que eu estava deixando o meu ministério de lado, que eu tava deixando os sonhos que Deus tinha para mim de lado, eu tava desistindo de sonhar sobre o meu trabalho, sobre os meus filhos, de fazer coisas ou de expor os meus filhos na internet por causa das outras pessoas. E Deus começou a me incomodar. Você vai desistir por causa da voz de alguém que você nem tá perto de você? E eu falei assim, é verdade, eu não posso desistir, porque eu preciso cuidar da minha vida, porque se eu não cuidar da minha vida, quem que vai? Porque muitas vezes as pessoas estão ao seu redor te dando gás, vai, 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 só que se você não se posicionar, você paralisa, e foi o que estava acontecendo comigo. E eu falei, é verdade, se essa pessoa não quer minha amizade, eu não vou ficar insistindo. Se essa pessoa não quer estar próximo de mim, eu não vou insistir. Por que eu vou insistir por algo que não existe? Né? Essa pessoa não faz questão de estar comigo. Por que eu estaria me insistindo para estar com ela? Então eu comecei a desistir de desistir. Eu falei, não, eu não posso desistir da minha vida. Deus tem um propósito para mim. E foi o dia que eu decidi estar aqui com vocês para dizer que não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas te acusaram, o que as pessoas pensam sobre a sua identidade. Você é aquilo que Deus sonhou para você. Você é especial, você é importante. Jesus morreu na cruz por você há tantos anos atrás, para que você vivesse um propósito, o propósito dele. E não é nada sobre você, é tudo sobre ele. E começou a vir sobre a minha mente, vir na minha mente isso, e eu comecei a entender que não importava o que as pessoas falassem sobre mim, importava o que estava dentro de mim, que era a presença de Deus, a palavra de Deus, e eu precisava falar para todo mundo, romper limites na minha vida. E eu comecei a entender que eu precisava romper esses limites na minha vida. Eu precisava realmente entender o que Deus era para mim. Sentar melhor. O que Deus era para mim e o que estava dentro de mim. Não importava o que as pessoas falassem de mim, não importava o que as pessoas achavam de mim. Importava o que eu queria passar para as pessoas. Então eu comecei a entender que eu precisava sair do meu casulo, independente do que as pessoas falaram, independente do que as pessoas me acusaram, independente de quem realmente eu sou. Não é nada sobre mim, é tudo sobre Deus. Né? Foi Deus que me trouxe até aqui. Eu passei pela viuvez há 10 anos atrás. Fiquei presa por 10 anos para não poder ficar falando. Muitas vezes, esses dias eu vi um vídeo de uma moça assim, eu perdi o meu pai, minha mãe e meu marido de Covid. Ela tava com o nenenzinho no colo. E ela falava assim, eu não posso rir, porque senão eu não tô me importando. Eu não posso chorar, porque senão eu sou vitimismo. Tô sofrendo vítima, né? Eu não posso ir no mercado e parar pra conversar com uma pessoa. Nossa, ela nem se importa que os pais morreram. Então, assim, foram 10 anos de que eu pisava em ovos, assim, nossa, se eu fizer isso, vão me julgar. Se eu fizer aquilo, vão me julgar. Ou algo assim, nossa, mas ela não passou por isso, por que ela tá fazendo isso? Quando eu fui casar com o Paulo, nossa, você vai casar, tem certeza, né? Que você vai casar, foi bem na época que aconteceu aquele lance da Bianca Toledo e do Felipe, né? E daí, nossa, você vai casar, tem certeza, você é louca, são pequenos seus filhos. Ou você vai casar e vai levar os seus filhos, não vai deixar com seus pais? Ah, você vai deixar com os seus pais, os seus filhos. Então, assim, as pessoas, elas entram muito dentro da sua vida. E eu me importava muito com essa situação. Nossa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo.
Então eu acabei me abrindo para algumas pessoas que hoje nem estão mais comigo, acabei dando ouvido para as pessoas que hoje não estão onde eu estou, por exemplo. E o que eu quero dizer para vocês é assim: não desista dos seus sonhos, não desista dos propósitos, não desista do propósito de Deus para sua vida. Se você tem um sonho, corra atrás do seu sonho. Se você tem um propósito, corra atrás desse propósito. Se você não fala de Deus por vergonha de um pecado que você teve há tanto tempo atrás, se livra disso, o seu pecado já era. Deus já não lembra mais, por que você está lembrando? Né? Se você quer desistir de viver porque arrumou algumas confusões, ou se intrometeu em alguma briga, ou se você não acredita mais no que, não tem mais essa vontade de viver, levante dessa cama, vai viver o seu melhor dia, um dia excepcional, um dia cheio de propósitos de Deus para você. Não deixe que as pessoas te paralisem, não deixe que as pessoas olhem para você e falem que você não é digna de ministrar uma célula, que você não é digno de falar de Deus, que você não é digno de prosperar, que você não é digno de ter uma família feliz. Esquece isso. Sabe aquela palavra assim? Ah, minha mãe não foi feliz no casamento, então também não sou. Às vezes isso não tá nem na sua cabeça, às vezes isso são palavras e vozes que as pessoas falam sem você perceber, na sua mente, no seu coração. Corra atrás para se libertar disso. E o lugar para você se libertar disso é no altar do Senhor. Corra atrás do altar do Senhor, entra no seu quarto, fecha, pega a sua Bíblia, ora no secreto que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar pela sua busca diária. E eu percebi em 2020, com toda essa ajuda que eu tive, 2019 e 2020, que eu não era aquela menina depressiva que estava tentando fugir do quarto, mas entrei no quarto algumas vezes, chorei, não quis viver. Meu esposo sabe disso, não quis viver, falava para ele assim: sai, vai viver a sua vida, deixa eu aqui no meu casulo. E foi quando Deus começou a soprar no meu ouvido, tentando mesmo. Muitas vezes você acha que Deus não tá ligando para você, mas aquela voz: levanta, toma um banho, sai de dentro do seu quarto, vai viver o seu dia. Daí vem um milagre, você fala: nossa, Deus me abençoou. Mas vem outras pessoas e falam assim: não, você não pode, você não é capaz. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês hoje é isso. Não desista de viver, não desista de sonhar seus sonhos, não desista de correr atrás do seu propósito. Você é linda, você é maravilhosa, você é lindo, você é maravilhoso. Você tem dons e talentos que Deus deu somente para você. Não queira viver os talentos das outras pessoas, viva o seu. Deus te deu aí dentro de você. Entenda qual é o seu propósito. E eu tenho certeza que você não vai pensar mais em desistir. Hoje eu olho e falo assim: nossa, passou na minha mente, vou desistir. Não, eu não vivo, não é isso mais que passa na minha cabeça. Eu desistir de desistir. Eu decidi viver uma vida excepcional diante de Deus. Não vai ser fácil, não é fácil você lutar contra a sua própria carne todos os dias, de que vamos levantar dentro de casa, tirar o pijama, se arrumar para ficar dentro de casa, vamos. É essa a realidade que nós temos vivido e é isso que nós vamos viver todos os dias, né? Até que se mude algo ali fora, chega a vacina, né? Não sei se você sai para trabalhar, mas esse é o meu caso. E era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Espero mesmo que tenha sido bênção na sua vida. Se mexeu com você, se Deus falou ao seu coração, deixa aqui nos comentários. E depois eu vou estar falando, vou estar respondendo com vocês. O YouTube, ele funciona como curtidas e compartilhamento. Então, se você quiser deixar um curtir aí, não pela Alice, mas pela palavra de Deus aqui nesse lugar que vou estar trazendo em momentos aleatórios para vocês. Sempre quando dá um tempinho e Deus coloca uma palavra no meu coração, eu vou parar aqui e vou estar passando para vocês. Tenho certeza que isso, pode ter certeza que isso está mudando a minha vida e eu creio que vai mudar a sua vida também. Estou orando para que realmente essas palavras cheguem no coração de muitas pessoas e essas pessoas desistem de desistir. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por vocês terem parado esse tempinho para me ouvir. Eu tenho certeza que será bênção e vamos viver um dia extraordinário. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.